Iniciando, boa noite, iniciando o nosso encontro de hoje, dando continuidade a esta série sobre meditação. Boa noite aos que estão chegando, obrigado pela presença, palavra estranha aqui, mas não deixa de ser, estamos presentes. Hoje, dando continuidade a essa série de temas referentes à meditação, mas não apenas a questão da meditação, senão a questão mesmo do autoconhecimento. E hoje eu trago uma palavra que em princípio pode parecer um pouco estranha, né? Mas que nós podemos analisar como extremamente complementar, e eu pretendo que consigamos identificar onde ela se encaixa no processo de autoconhecimento e como ela também se encaixa na questão da meditação, que é a palavra empatia. Empatia que tem o sentido de sentir ou de estar em acordo com o sentimento, com a emoção alheia, né? Entender o que o outro está sentindo, viver de certa forma o que o outro está manifestando. Nós temos visto várias ferramentas, né, que têm nos proporcionado uma visão ou uma saída de uma visão simples e até egocêntrica do nosso ser, e que isso vem trazendo essa volta para dentro de nós mesmos. E a questão da empatia, né, que nós já vimos, assim, por exemplo, a importância, né, na vez anterior ali, a importância de se analisar as causas de algum sintoma, né, quando nós vemos que nós estamos num estresse muito grande ou ultrapassando insegurança, instabilidade de qualquer gênero, né? E a cada dia tenho apresentado assim uma forma que na verdade são variações pequenas da mesma meditação, que nos proporcionam essa volta para dentro, essa amplitude, né, essa ampliação do nosso autoconhecimento. E hoje o tema da empatia, que é uma palavra que talvez vocês não tenham escutado muito, mas ela tem relação direta com o propósito de entender, né? Eu vou colocar alguns termos aqui que a gente vai fazer uma associação com outros conceitos que interagem, que integram esse mesmo conceito da empatia. Primeiramente, é importante entender que empatia é algo que se pode desenvolver, né? Porque a empatia envolve 3 componentes, segundo alguma definição, né? Um componente afetivo, que é o sentido de compreender as emoções alheias, né? Que é uma coisa praticamente automática, que até alguns animais têm, né? No sentido de estar em acordo ou de perceber mesmo aquilo que o outro sente e, de certa forma, estar junto, né? Não é a mesma coisa que ser simpático, né? O que querer agradar é algo que precisa ser bem natural. Existe um aspecto cognitivo, né? Que é a questão de discernir os estados emocionais alheios, ou seja, saber o que a pessoa está sentindo e em que nível, e isso pode ser treinado. E essa questão do treinamento também
é algo que, de certa forma, nós já vimos quando nós falamos até do quociente de ambiente, que é um conceito bastante importante que integra isso, né? Que entra também aí o bom senso, depois se desenvolve para a questão de compaixão, mas aí pode ter um extremo. Nós vamos dar uma olhada nisso tudo. E tem o outro componente, o terceiro, que é o regulador, que é o grau de respostas que a gente tem às emoções. E então, aí envolve também a questão do autoconhecimento mais ainda, porque é preciso entender como nós entendemos, né? Ou melhor, é preciso compreender como nós vemos as nossas emoções. Né? Até é interessante depois a gente fazer um estudo, né, diferenciando a questão das emoções e dos sentimentos, né? Emoções são são estímulos, são reações bioquímicas, né? São fisiológicas e emoções, né? E sentimentos são derivados de emoções. Né? Então isso é uma questão interessante, assim, que depois eu até vou deixar um material de comentário aqui para a gente analisar. E a questão da identificação, né, de sentir, de se colocar no lugar do outro, né, mas também sem ser o outro, mas ao mesmo tempo identificando as necessidades, identificando por que das pessoas manifestarem determinadas reações ou atitudes, né? Isso é bastante importante. Isso é algo que, como a gente viu, né, complementa muito, né, tudo que a gente tem visto nesse sentido e amplifica muito a questão do nosso próprio autoconhecimento. Então, quando nós fazemos uma análise dessa empatia, do que nós sentimos, do que nós conseguimos compreender o outro, entra muito a questão de quem está equilibrado. Né? Por exemplo, uma pessoa pode ter um julgamento a respeito de outra, um julgamento a respeito de uma sensação, de uma emoção que a pessoa, de um sentimento que a pessoa está manifestando, mas esse julgamento vai depender do quanto ela conhece das suas próprias emoções e reações. Se a pessoa não se conhece nada, ela simplesmente reage, pode reagir de uma maneira negativa. Se a outra pessoa também só reage, ela também não, né, geralmente ela vai agir desconhecendo totalmente o seu universo. Né? Então, é preciso um nível de integração pessoal, de certo nível de resolução interna, de certo nível de transparência interna e de autoconhecimento para que se possa entender algo a respeito do outro. Né? Do contrário, vai ser sempre reação, né? Ação reativa, derivada de algo que se sofreu, né? de um trauma, de um problema, de um estresse que se estava vivendo, né? De uma frustração. Então é interessante a gente entender esses conceitos e elevar o nosso entendimento a respeito disso para entender que também a meditação ela é prática, né? E aqui, inclusive o exercício de hoje, já quero colocar no início, o exercício de hoje é pegar algo, né? Pegar alguma conversa, alguma situação que tenha tido um desfecho não muito positivo, né? Ou que tenha sido de alguma maneira desagradável. E lá, quando a gente estiver fazendo o exercício básico para meditação, o nosso EBM, quando a gente estiver atingindo aquele estágio, o estado do alterado ali, do estado intermediário de consciência, nós coloquemos essa conversa e visualizemos ela com um estado diferente. Esse é um nível, né? A gente possa visualizar, então, o desfecho daquela conversa, daquela situação com um desfecho diferente. Ou então que nós consigamos entender a situação de uma maneira, como se diz assim, acima, né? Tentando observar primeiramente a nossa reação
entender por que a pessoa pode ter manifestado aquele tipo de reação, né, durante essa conversa, ou esse evento, esse fato. E aí a gente vai conseguir, então, passar para um patamar diferente, porque às vezes a gente também, assim, a gente coloca muita tensão em um fato, né? Coloca muita atenção, tensão e emoção em algo que às vezes nem tem grande importância, né? Quando a gente analisa tudo no calor de uma situação, a gente tem determinadas reações, mas depois a gente pode analisar aquela situação e ver que ela não tinha tanta importância assim, né? E isso também nos leva a um ponto que é entender as situações de vários pontos de vista diferentes. A situação que eu tenho escrito até no livro branco, ali, o livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, né? Para quem não conhece, que tem ali uma parte onde um personagem fala de possibilidades de ver uma situação como se estivesse acima dela. E quando ele observa essa situação de acima, ele tem a capacidade de se colocar ou de pensar nas várias soluções possíveis que aquela situação poderia ter como desfecho, né? Então, quer dizer, quando a gente está num processo meditativo, a gente pode não simplesmente reproduzir aquela mesma reação que se teve no momento do evento, mas a gente pode, com um distanciamento característico da entrada em uma consciência um pouco elevada, eu diria assim, né, que é característico pelo estado intermediário, observar os possíveis desfechos que uma situação deveria ter, digamos assim, para que ela sempre fosse positiva. E quando nós analisamos tudo isso, esse exercício já nos abre a consciência até para perceber, como eu falei antes, perceber que às vezes uma situação que parece tão dramática, ela não era tão importante assim. Então a gente retira um foco de preocupação, retira um foco até de desavença, de problema, colocando aí uma certa leveza, uma certa alegria, né? Outra característica ou acontecimento interessante é que quando nós analisamos as situações desses vários pontos de vista, e aí entra realmente a empatia no sentido de entender o que o outro estava querendo dizer, por mais que a gente tenha a capacidade de raciocinar ou de entender a situação sob diversas formas da sua conclusão, nunca vai ser exatamente como aquela situação real, né? Ou como uma situação real seria. Por exemplo, se é uma situação que vai ocorrer, que também é possível fazer por exemplo, se a gente vai conversar com uma pessoa difícil, digamos assim, a gente pode visualizar todas as reações possíveis que aquela pessoa possa ter, ou as respostas que aquela pessoa possa ter. E aí, o que acontece? A gente vai analisar, né, naquele estado intermediário ali, as possibilidades de reações e que reações eu teria as reações, aliviando, né, na hora que aquilo for acontecer. Mas o interessante é que, quando se for realmente viver aquela situação, ela não vai ser nada daquilo que a gente pensou. Vai ser uma outra situação ainda que, de certa forma, foi não pensada. Mas a consequência é que, de certa forma, esse exercício sempre nos leva a pensar alternativas, né? Ou a retirar a importância de determinadas formas que nós temos de pensar. Porque ali mesmo, enquanto a gente fazia o exercício, a gente já quebrou a nossa própria convicção, né? Nós tiramos aquela cristalização do pensamento, abrimos a nossa mente para possibilidades que a gente teria enquanto pensando o desfecho da situação. Então isso é bastante interessante da gente analisar. E uma outra coisa que é muito importante da gente entender também, que a questão da empatia, a questão de de alguma maneira compreender o outro, mas sem ser o outro, né? Quer dizer,
uma coisa é eu me permitir, né, ou de uma forma até natural, eu estar na dor do outro e entender aquilo, não com a questão de ser simpático, né, ou daquelas coisas de dizer assim, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, porque isso aí é outra coisa, não é a coisa natural de se estar junto. Às vezes a gente nem fala nada quando a gente está sendo realmente empático, né? Mas a questão é que existe todo um potencial aí que a gente vai se descobrindo, né, como parte, né, e o que eu queria dizer mesmo é o seguinte, aqui, não se pode chegar no extremo de se tornar desidentificado conosco mesmos e se identificar totalmente com o outro, né, porque isso aí já iria para um outro lado. É da mesma forma que a compaixão extrema também, né, que ela leva àquela questão da piedade, que às vezes ela pode ser totalmente distorcida do sentido do altruísmo verdadeiro, né, que isso aí também são outros conceitos. Mas sim, estar na questão do outro, entender o outro, né? Então a meditação, nesse sentido, ela vai nos ajudar muito a desenvolver isso, desenvolver essa empatia, desenvolver o sentido de estar junto com o outro e de possibilitar que a gente desenvolva essa nossa capacidade, digamos assim. Uma questão muito importante, né, que nós precisamos sempre voltar a esse ponto, que é sempre preciso ser verdadeiro nos sentimentos e mesmo quando se faz um exercício para tentar compreender as reações que os outros tiveram ou têm conosco, né, ou tiveram conosco, seja se a gente está analisando uma situação passada ou se está tentando analisar uma situação que vai acontecer, né? Que são as duas possibilidades que a gente pode levar para dentro da meditação na questão da análise dos comportamentos alheios, digamos. Então, agora, se nós não somos verdadeiros, não existe também o autoconhecimento, porque como que alguém que não consegue ser verdadeiro ou que não expressa algum nível de verdade pode vir a se conhecer? Porque a questão da verdade, muita gente não entende, né, que às vezes são pequenos detalhes que fazem com que a gente bloqueie a nossa vida interna. Esses detalhes envolvem, às vezes, assim, a questão de pequenas mentirinhas que a gente vai dizendo para a gente, que impedem também a nossa compreensão do outro, impedem a nossa compreensão de nós mesmos, das nossas reações, né? Então, às vezes, a gente é acostumado, digamos, a inventar pequenas falsidades, né? Seja para conseguir alguma coisa que às vezes nem é importante, ou seja para manter uma relação que também às vezes nem precisaria continuar, né? Então é bastante importante, assim. Eu não estou falando aqui da questão da verdade, de uma verdade filosófica, né? De encontrar um conceito que seja o ideal. Não é isso. Estou falando da verdade da vida diária, sempre, né? A verdade é essa aqui que nos faz que nos possibilita o encontro conosco, né? Então, é bastante importante assim a gente analisar quando a gente está sendo verdadeiro, quando a gente está conseguindo dizer a verdade, né? Se alguém pergunta para a gente assim, o que está fazendo aí, fulano? Eu conseguir dizer, né? Tá, às vezes eu posso omitir algo, no sentido de que não precisa a pessoa estar sabendo exatamente o que eu estou fazendo, mas não inventar pequenas desculpas ou pequenas mentiras, né? Que isso atrapalha bastante. E atrapalha muito a questão da gente também conseguir entender o outro, porque se nós a primeira coisa que a gente faz é sempre podar ou inventar uma desculpa ou inventar uma mentira, nós não conseguimos ter essa troca com o outro. Nós estamos sempre trancando, né, com o outro e conosco mesmo, né? Porque quanto mais a gente expressa na nossa vida algum nível de mentira ou de falsidade, a gente impede
a gente impede que a nossa vida seja transparente conosco mesmo e que a gente não consiga ver detalhes que poderiam ser importantes na nossa transformação. Que mais? Então, o nosso exercício de hoje é bem simples, né? Eu queria mesmo deixar essa mensagem, né? Que a necessidade de tentar entender, de estar no outro, de sentir o outro, mas ao mesmo tempo não se desidentificar, não perder a autoidentidade, né? Ou seja, não criar uma desidentificação pessoal, né? Mas ao mesmo tempo integrando as sensações ou integrando os motivos que levam os outros a reagir de determinada forma. Isso é muito importante também na questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. O exercício de hoje, ele é bastante simples e ele vai nos proporcionar um entendimento de alguma situação. Então, nós vamos iniciar hoje com o exercício básico para a meditação, como sempre, e logo após aquela entrada no estado intermediário, eu deixo que cada um de vocês pense em uma situação que tenha sido, de certa forma, ou constrangedora, ou que tenha tido um desfecho negativo, ou que não condiga com aquilo que vocês acham que poderia ter sido, ou então com uma situação futura que vocês achem que exige, digamos assim, um esforço da parte de vocês para falar com alguém, né? Então aí vocês podem usar esse tempo de uma maneira ativa para analisar as possibilidades dentro dessa conversa, que quando chega na hora da conversa real, a gente já está com um certo treino, né? Em um nível que não é simplesmente o racional e que vai permitir um desfecho também suave daquela situação ali. Volto a lembrar que esses ainda são exercícios simples, né? As mudanças, as variações, aliás, da meditação, elas são básicas ainda, mas, de certa forma, elas vão nos permitindo entender que a meditação não é algo simplesmente passivo. É muito importante, sim, que nós tenhamos momentos onde a gente só faça o exercício básico para meditação e a gente se deixe levar ali até entrar em um estado para entender a diferença entre o estado da vigília, o estado normal, esse, né, de acordado, e o estado intermediário, que é aquele que a gente atinge pelo exercício, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso também entender que a meditação é uma ferramenta importante quando nós precisamos transformar alguma coisa e, ao mesmo tempo, nos conhecer melhor. Então, quando nós temos uma reação que não condiga com o nível que a gente acha que deveria já estar, a gente pode pegar aquela reação, entra no estado meditativo e aí vai conversar, vai voltar àquela conversa e vai ver um desfecho diferente nela. Então esse é um belo exercício, bem simples, no qual a gente pode transformar muita coisa, a gente pode se conhecer melhor e pode criar essa empatia no sentido de descortinar algo, né, em relação ao sentimento que uma pessoa, um sentimento que uma pessoa expressou contra nós, né? Então isso é uma ferramenta que complementa a nossa descoberta, o nosso autoconhecimento, tá? Então existe sim, voltando a dizer, a importância dos momentos de simples meditação, de simples entrega ali da personalidade, onde a gente entra naquele estado intermediário, mas também é possível pegar esse estado intermediário e ir além e ali jogar alguma coisa que a gente precisa resolver. Volto a dizer também que esses são exercícios básicos ainda e que uma resolução mais profunda exige mais conhecimento, mais método e mais entendimento, até primeiro sobre esse estado intermediário de consciência e depois sobre como a gente realmente faz e como a gente reage quando a gente vai descobrindo as coisas que estão guardadas lá no nosso fundinho, lá na nossa caixa preta, como alguns gostam de dizer, tá? Bem,
Então, já falei aqui meia hora, praticamente. Então vamos lá para o nosso exercício, né? Então eu vou conduzir todo o exercício, aqueles que estão pela primeira vez aqui, fiquem tranquilos que eu vou conduzir durante todo o tempo. E depois, no final, eu peço que vocês, então, assim que a gente entrar naquele estado intermediário, quando finalizar o relaxamento, que vocês coloquem ali uma situação na qual vocês precisam pensar ou projetar uma situação que vá acontecer ainda com um desfecho que seja favorável ou analisando vários ângulos de visão. Tá? Então vamos lá. Então eu peço primeiramente que vocês encontrem aí uma postura confortável. Eu vou colocar aqui uma música. Então sentem de uma maneira bastante confortável, procurando sentar bem sobre as nádegas e não sobre o cóccix. Fechem os olhos, relaxem os ombros. Inicialmente, procurem deixar a respiração um pouco mais profunda, mas só para que ela fique um pouco mais profunda mesmo, no sentido de nos trazer um pouco mais para o nosso centro, para que a gente possa iniciar de fato o exercício. Procurando ajustar bem a postura para que seja confortável, lembrando que nós precisamos ficar imóveis até o final do exercício para que ele realmente tenha o seu objetivo atingido. E nesse momento, nós vamos entrar na nossa convenção de respiração, que ela envolve uma contagem bem lenta. E essa contagem, ela precisa ser igual na inspiração e na expiração. Então, por exemplo, se eu inspiro contando até 4 ou 5, eu expiro também contando até 4 ou 5. Assim, se eu inspiro 1, 2, 3, 4, eu expiro 1, 2, 3, 4. Mas cada um no seu ritmo, na sua capacidade, sempre de uma maneira confortável, sem causar qualquer desconforto, equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões, tornando a respiração mais profunda, mais suave. Os pensamentos que venham, eles simplesmente passam, porque o que importa aqui é essa concentração na respiração e neste fluxo equilibrado da entrada e da saída do ar dos pulmões. Neste momento, nós direcionamos a nossa respiração, a nossa concentração para os pés. Nós vamos respirar nos pés, sentindo que os pés relaxam, sentindo que os pés desbloqueiam, harmonizam, sempre com essa respiração profunda, sempre com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nos pés. Neste momento, nós vamos então respirar e nos concentrar nos tornozelos, sentindo os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando, mas sempre mantendo essa respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nos tornozelos. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando.
sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, nas pernas. Respiramos e nos concentramos agora numa área um pouco maior, a partir dos joelhos, subindo pelas coxas, nádegas até os quadris. Toda esta área, desde os joelhos, coxas, nádegas, até os quadris. Relaxando, harmonizando, desbloqueando, mas sempre mantendo essa respiração profunda, suave, serena, sempre com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no abdômen e nos órgãos internos da região do abdômen, sentindo o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, suave, serena, e sempre mantendo essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Se for possível, nós aumentamos um número nessa contagem, mas sempre de maneira confortável, sempre com a respiração bem suave. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos dessa região. Sempre com essa respiração bem suave, profunda, serena, e sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. No tórax. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço. Sempre com a respiração profunda, suave, serena, e sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, nas costas, sentindo as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Sentimos as mãos harmonizando, relaxando, sempre com essa respiração profunda, sempre mantendo essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Nas mãos. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos, sentindo os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões, tornando a respiração profunda, serena, suave. Respiramos e nos concentramos agora nos braços, desde os cotovelos até os ombros, sentindo os braços harmonizando, relaxando, sempre com essa respiração profunda, sempre com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões.
Respiramos e nos concentramos agora no pescoço. Relaxamos a garganta, as cordas vocais. Sempre com a respiração profunda. Sempre com essa contagem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. No pescoço. Respiramos e nos concentramos agora na mandíbula, sentindo que ela relaxa. Respiramos e nos concentramos na boca, nos lábios. Sentimos a língua, que fica relaxada e pode estar solta ou tocando levemente o palato. Mas a nossa respiração, sempre profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos músculos da face, no nariz, nas orelhas, ouvidos, nas pálpebras, nos olhos. Respiramos e nos concentramos nas sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão. Respiramos e nos concentramos na testa e no couro cabeludo. Sempre a respiração é profunda, suave, serena. E sempre mantemos essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Neste momento, nós podemos sentir todo o nosso corpo vibrando em harmonia, como um só órgão. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, joelhos, coxas, nádegas, quadris, abdômen, tórax, pelas costas, mãos, braços, pescoço, pelo rosto, até o alto da cabeça. E sempre com essa respiração profunda, e ainda mantendo essa contagem lenta, nós vamos agora visualizar, um pouquinho acima da nossa cabeça, um pequeno ponto de luz, bem logo acima da nossa cabeça. E essa esfera de luz reage à nossa respiração, aumentando o seu tamanho. E sempre com a respiração profunda, nós visualizamos e sentimos que essa esfera de luz agora toma conta de toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação de conforto, de leveza, de bem-estar, de harmonia geral. E sempre mantendo essa respiração profunda e essa contagem lenta, nós sentimos e visualizamos agora que essa esfera de luz aumenta ainda mais, a tal ponto de que ela consegue envolver todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os nossos pés. E ao mesmo tempo, nós sentimos como uma verdadeira chuva de luz dourada se derramando por todos os níveis do nosso ser, desde o alto da cabeça, passando pelo rosto, pescoço, pelos ombros, braços, pelo tórax, pelas costas, abdômen, pelos quadris, coxas, pernas, até os pés. E neste momento, enquanto nós estamos nesse estado relaxado, e sempre com essa respiração profunda, nós podemos agora, aqui,
nesta situação de conforto, visualizar uma cena, uma conversa, que nós possamos de alguma maneira modificar a sua finalização. E aqui neste exercício, nós podemos entender as nossas reações sem julgamento e as reações das pessoas envolvidas nessa conversa também, de maneira que haja bem-estar e harmonia para todos os envolvidos. Vamos permanecer nessa conversa e nesse estado mental até que nós tenhamos essa cena e essa conversa bem desenvolvida. Lentamente, então, nós vamos agora finalizando este momento, esta conversa, analisando esse desfecho de uma maneira positiva. E nós vamos agora lentamente voltando à nossa consciência objetiva, ao nosso ambiente. Lentamente podemos mover as mãos, os pés, permanecendo ainda alguns instantes bem receptivos, absorvendo esse estado mental e as sensações que dele advenham, e tendo certeza também que é possível realizar várias vezes esse exercício com esta mesma ou com outras situações, visualizando sempre um desfecho diferente, analisando
as emoções, as nossas próprias emoções, ou as emoções alheias de quem esteja envolvido nesta conversa. E por hoje, eu agradeço muito aqueles que assistiram, aqueles que vão assistir, aqueles que estão assistindo. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até a semana que vem.